Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós iremos resolver a questão 12 da prova azul de linguagens do Enem 2019. Como vocês sabem, nas questões do Enem nós lemos primeiro o enunciado e depois o trecho. Então vamos lá. O texto 1 exemplifica a obra de uma artista surda, que promove uma experiência de leitura inovadora. Ou seja, o texto 1 tem a obra de uma artista surda. Promove uma experiência de leitura inovadora, divulgada no texto 2. Independentemente de seus objetivos, ambos os textos, ou seja, qual a característica em comum que os dois textos têm. No texto 1, tem uma pessoa com o chapéu olhando para baixo. Aí chega uma outra pessoa e essa pessoa que estava com o chapéu olha para cima. E o outro quadrinho é a pessoa com o chapéu olhando, tá focando bem nos olhos dele. No próximo, há um ramo de flores. E aí no último, nós percebemos que a pessoa de chapéu é uma mulher e a pessoa que chega é um rapaz e tá dando a flor, o ramo de flor, para a moça. E o quadrinho chama Promessa de Felicidade. Então vamos ver no texto 2. Quadrinista surda faz sucesso na CCXP com narrativas silenciosas. A área de artistas independentes da Comic Con Experience deste ano é a maior da história do evento geek. São mais de 450 quadrinistas e ilustradores. E a diversidade vai além do estilo das HQ. Em uma das mesas da fila F, senta-se a quadrinista com deficiência auditiva Ju Loyola, que é a pessoa que fez o texto 1, com suas histórias que classifica como narrativas silenciosas. São histórias que podem ser compreendidas por crianças e adultos e pessoas de qualquer nacionalidade pelo simples motivo de não terem uma única palavra. A artista não escreve roteiros convencionais para suas obras. Sua experiência de ter que entender a comunicação pelo que vê, porque ela é surda, ou seja, ela só pode entender a comunicação pela visão, faz com que ela se identifique muito mais com o que observa do que com o que as pessoas dizem. E basta folhear suas obras que fica claro que elas não são histórias em quadrinhos que perderam as palavras, mas sim que ganharam uma nova perspectiva. Então, ambos os textos incentiva a produção de roteiros compostos por imagens. Não está incentivando a produção de roteiros só com imagens. O primeiro texto está mostrando o exemplo de uma obra de uma artista surda que utiliza a imagem como um modo de transpor a realidade que é muitas vezes associada com a língua, ou seja, ela mostra acontecimentos, no caso, o cara dando a flor para a moça, que não precisa de linguagem, todo mundo entende o que está acontecendo apenas observando as figuras. E o texto 2 está falando sobre exatamente essa obra, sobre a artista, como ela faz isso, como ela transpõe a realidade, cria novos mundos sem utilizar a língua. E isso, a obra dela, faz com que a obra seja até universal, porque é independente da nacionalidade, é independente da língua, é independente da idade. Então não está incentivando as pessoas a criar obras assim, está mostrando, está narrando algo que já foi feito. Vamos ver a B. Colaboram para a valorização de enredos românticos. Tem um enredo romântico, mas não é sobre isso que os textos estão falando. Eles estão falando sobre acessibilidade, sobre criar obras que pessoas que não conseguem escutar, pessoas surdas, possam compreender as obras. Não está falando sobre enredo romântico, não é o foco nem do texto 1 e nem do texto 2. Revelam o sucesso de um evento de cartunistas. O evento é realmente um sucesso, mas o texto não está falando sobre quantas pessoas foram no evento, sobre como o evento é um sucesso, está falando sobre a artista, sobre essa obra diferente que ela faz. D. Contribuem para o processo de acessibilidade. Exatamente. É um processo de acessibilidade, de criar obras que pessoas surdas possam acompanhar. Questiona o padrão tradicional das HQ. Não está questionando o padrão tradicional, não está nem falando que existe um padrão. Eu, por exemplo, nem sabia que existia um padrão. E no texto, muito menos, não foi falado disso.
Então, nós ficamos com a alternativa D. Se você teve alguma dúvida nesse exercício, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva no meu canal. Tchau!